Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Eletrônica Fácil. Meu nome é Rodolfo e hoje a gente vai fazer uma videoaula para vocês falando um pouco desse sistema trifásico, tá, de alimentação, e vamos desmistificar qual é a origem do fator raiz de 3, né, que a gente tanto usa aí quando vai fazer uma relação de tensão de linha, tensão de fase, corrente de linha, corrente de fase, as potências, né? De onde que vem esse raiz de 3? Porque às vezes é uma informação que está muito obscura, né, durante o nosso dia a dia, porque muitas vezes a gente não sabe de onde que vem esse fator e simplesmente usa porque a gente aprendeu assim, né? Então essa aula aqui é uma aula muito interessante que vai mostrar para vocês de onde surge esse valor raiz de 3 para encontrar valores de linha, valores de fase, tensões, correntes e qualquer outro cálculo, ok? Então vamos lá, vamos aprender esse cara aí, como é que ele funciona. Pessoal, então ó, essa primeira imagem aqui é uma imagem que detalha muito bem o nosso dia a dia quando a gente trabalha com o sistema trifásico, onde a gente tem aqui, por exemplo, um gerador em estrela. Tá? Então tem um gerador aqui, ó. Você tem a primeira bobina do gerador, a segunda e a terceira, tá? Com fechamento em estrela, né? Entra a fase R no 1, entra a fase S no 2, entra a fase T no 3, interliga as pontas 4, 5 e 6, que é o que está demonstrado aqui para vocês. Tá? E aqui esse gerador em estrela pode ser vamos supor que pode ser um transformador fechado em estrela também, não tem problema, tá? Você tem aqui uma tensão de fase, tá? Em cada bobina desse gerador, tá? De 220 volts, ok? E lógico que pela nossa relação de tensão a gente vai saber o que? Que a tensão de linha desse cara é 380, ok? Quando a tensão de linha de um gerador em estrela é 380, fase é 220, ok? Mas como você acha matematicamente isso? Pela fórmula, né? Então, tensão de linha, que é a tensão entre essas duas fases, ou SS ou SS, tanto faz, é o que? A tensão de fase vezes raiz de 3, que é o que a gente quer saber de onde vem. Okay? Nesse caso, 220, que é a tensão da fase vezes raiz de 3, 380. Okay? Da mesma forma, se a gente sabe a tensão de linha, que é a tensão entre duas fases, é o que? A tensão de fase é a linha dividido por raiz de 3, logo 380 sobre raiz de 3, 220. Da mesma forma, como se a gente tivesse aqui 254, 440, ok? Ou 760, 440 volts, tá bom? Não importa a tensão, a relação é sempre raiz de 3, tá? Mas vamos lá, vamos continuar então. A pergunta que não quer calar, o que é? De onde vem o raiz de 3? Então vamos começar a analisar. A gente sabe o que? Nesse diagrama fasorial, a gente vê que as fases R, que também é chamada de L1, S, que é chamada de L2, e T, que é chamada de L3, são defasadas em 120 graus uma das outras, dentro de um plano cartesiano, né, que você pode analisar aqui. Tá? Esse diagrama é chamado diagrama fasorial porque ele é representado a fase RST como se fossem alguns vetores, só que a gente sabe que isso aqui não fica estático, isso aqui está girando uma velocidade, né? Uma velocidade angular, tá bom? Por isso que é chamado de fasorial, tá bom? E a gente sabe que aqui está 0 graus, se aqui está 0, a fase S está defasada em mais 120 e a fase T está defasada em menos 120 graus, ok? Continuando, representando agora aqui em eixo Y e eixo X, a gente tem o que? 0 graus, 90, 180 e 270. Os ângulos principais aí, né? Que a gente pode chamar o que? De 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, ok? Relacionados à velocidade angular, né? Então você tem lá a fase S defasada em 120 graus da R, a fase T defasada em 120 graus em relação a S e também em menos 120 relacionado à fase R, ok? Aqui a gente consegue enxergar a tensão senoidal trifásica como se, olha lá, ó, aqui vamos supor que é a fase R, né, pessoal? Ó. A fase B, que seria S, ela demora 120 graus para começar a ser demonstrada em relação ao tempo.
E a C demora mais 120 graus em relação a B. Ok? Por isso que as fases são defasadas em 120 graus uma das outras. Ok? E aqui a gente pode enxergar o quê? A tensão máxima da A, que também é chamada de tensão de pico, e a defasagem propriamente dita que a gente já falou. Ok? Onde a tensão de linha é a tensão entre essas duas fases B e C, A e B ou A e C, em qualquer ponto relacionado à passagem do tempo. Ok? Vamos para a solução matemática agora. Pessoal, tudo parte da seguinte demonstração. A gente sabe que tensão de linha é a tensão entre duas fases. Então a gente vai analisar a tensão entre a fase R e a fase S. Então aqui está representada a fase R e aqui está representada a fase S. Ok? Aqui a gente tem o nosso ângulo beta, que nada mais é do que a defasagem de quanto? 120 graus. Para a gente saber a relação e o vetor que vai pegar e vai completar a nossa diferença de potencial entre a fase R e a fase S, a gente vai calcular o vetor resultante entre esses dois vetores de tensão. Como que a gente faz isso? Pode-se aplicar trigonometria, pode-se aplicar várias formas. Uma das formas é aplicar a regra do paralelogramo. Ok? Então vamos lá. Como que você faz e aplica essa regra? A primeira coisa que você faz é desenhar uma reta paralela utilizando a mesma angulação, ó, tá vendo? Desse vetor aplicado ao final do vetor da fase R, tá vendo? Do vetor da fase S ao vetor da fase R. E depois você faz a mesma coisa utilizando uma reta paralela na mesma angulação da fase R, aplicando no final da fase S de encontro com o outro vetor paralelo que nós desenhamos, ok? Beleza. Aplicou essa regra, a gente vai achar agora a reta resultante, que vai deste ponto a esse ponto aqui, para lá. Esse aqui, para nós, pessoal, é o nosso vetor resultante, que vai originar o quê? A tensão entre a fase R e a fase S, que é a nossa tensão de linha. Ok? Esse aqui é o vetor resultante que vai originar a nossa tensão, que nesse caso é os 380 volts, tá? Então, olha lá, ó, VR é a nossa fase que tem quanto? 220 volts. VS é a nossa fase que também tem quanto? 220. Beta representa a defasagem de 120 graus. Lembrando que eu estou fazendo a relação entre a fase R e S, eu poderia ser ST, RT e assim por diante. Ok? E a fórmula matemática para você encontrar esse cara aqui, que é o nosso vetor resultante, que nada mais é do que uma parte desse triângulo aqui, pessoal, tá? Que é relacionado à trigonometria, a gente vai aplicar a lei dos cossenos, tá? E como que vai fazer esse cálculo, então? A tensão VRS ao quadrado é igual a VR ao quadrado mais VS ao quadrado menos 2 vezes VR vezes VS vezes o cosseno do ângulo beta, que nesse caso é 120 graus, ok? É como se fosse lá a nossa trigonometria na fase do colegial, ok? Vamos prosseguir, vamos aplicar em números isso então. Isso aqui é tudo para a gente chegar no raiz de 3, tá, pessoal? Então, olha lá. Está aqui a nossa fórmula, que a gente acabou de ver. Vamos aplicar os números agora. A tensão VR é 220, então 220 ao quadrado, mais tensão da fase S, 220 ao quadrado, menos 2 vezes 220, que é o da fase R, vezes 220 da fase S, vezes o cosseno do ângulo, que é 120 graus, que é a nossa defasagem. Ok? Fazendo a análise, pessoal, cosseno de 120 é menos meio. Ok? Menos meio, esse 2 que está dividindo pode cancelar com esse outro 2. Ó. Então, se cancela ele com ele, vai se originar nessa outra formulinha aqui. Ó. Ok? Que fica bem simples agora. Esse menos 1 multiplicando com esse menos aqui, a gente vai ficar menos com menos, vai dar o quê? Mais. Olha lá. Então, agora ficou 220 ao quadrado, mais 220 ao quadrado, mais 220 vezes 220. Ok? Vamos continuar. O que vai dar isso aqui? 220 vezes 220 vai gerar o quê? 220 ao quadrado, mais 220 ao quadrado, mais 220 ao quadrado. Que é a mesma coisa que 3 vezes 220 ao quadrado.
Só que a gente não quer achar a tensão entre RS ao quadrado. A gente quer o quê? VRS, que é a nossa tensão de linha. Tensão entre duas fases. Então a gente vai pegar esse quadrado e vai passar como raiz quadrada. Ok? 220 ao quadrado, esse quadrado 220 aqui, ele se anula com a raiz. Então o 220 sai fora. Então como é que vai ficar? Olha lá. 220 vezes quem, pessoal? Quem que a gente queria tanto encontrar? O famoso raiz de 3. E está aqui, ó. Tá? Durante todo esse desenvolvimento da fórmula, foi para que a gente chegasse na conclusão que o valor entre linha, ou seja, RS, é o valor de fase, que é o 220, vezes um fator, que a gente não sabia antes. Ou melhor, a gente sabia, mas a gente não sabia de onde vinha, que é o raiz de 3, que a gente achou a partir da regra do paralelogramo. Ok? Então, olha lá. 220 é a tensão de fase. Vamos supor que a sua tensão de fase seria 127. Qual que seria o valor que estaria aqui? 127 vezes raiz de 3. Se a tensão de fase fosse 380. Se fosse 254, 254. E assim por diante. Ok? Então, pessoal, a gente entendeu o quê? Que a tensão de linha, que é a tensão entre a fase RS, é a tensão de fase, que pode ser tanto faz o valor do R quanto o valor do S, que são iguais, ok? Vezes a raiz de 3, que a gente achou a partir da regra do paralelogramo, tá? Que veio de onde? De toda a análise vetorial e do vetor resultante entre os vetores da tensão R e da tensão S. E a tensão de linha, que é a tensão entre RS, é a tensão 220 vezes raiz de 3, que é igual a 380. Ok? Olha lá. Passo a passo novamente, as retas paralelas. E espero que vocês tenham entendido, pessoal, de onde que vem o famoso raiz de 3, ok? Essa videoaula foi uma videoaula muito interessante porque, às vezes, a gente utiliza vários fatores dentro do mundo da eletroeletrônica, mas a gente não sabe de onde vem, tá? E, por curiosidade, a diferença do nosso conhecimento está na quão profundo é o nosso conhecimento, ok? E espero que vocês tenham gostado. Posso ter colaborado com o conhecimento de vocês. Se inscreva no nosso canal. Mande seu comentário. Feliz Ano Novo. Fiquem com Deus. Um forte abraço do Eletrônica Fácil e de mim, Rodolfo. E até mais.